Bom dia aos irmãos, graça e paz mais uma vez. Eu peço aos irmãos que se coloquem em pés nesse momento, para nós meditarmos no trecho em que o apóstolo Paulo escreveu às igrejas da Galácia. Nós hoje meditaremos no capítulo 2, dando prosseguimento, e nós veremos do versículo 11 até o versículo 16. Nós já caminhamos por 4 encontros, esse é o nosso 5º encontro e nós vamos continuar vendo Paulo descrevendo uma experiência pessoal, um testemunho da sua vida, um relato histórico sobre algo que aconteceu em sua vida. Lembrando que o que estava acontecendo nessa igreja era que os falsos mestres estavam acusando Paulo de várias coisas. E Paulo está provando nesse texto que ele é um apóstolo de verdade e que o seu evangelho, o evangelho que ele prega, está em consonância com os apóstolos. E agora ele vai mostrar que Paulo está tão preocupado com a verdade do evangelho que ele é capaz até de bater de frente com um dos principais colunas da igreja quando o mesmo se encontra fora desse caminho. Então, os irmãos já abriram as escrituras em Gálatas capítulo 2, versículo 11 até o 16. Nós leremos então o texto que diz o seguinte: Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estava andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos: Você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar um gentio a viver como judeu? Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Os irmãos podem se assentar? Nesta manhã, nós aprenderemos uma verdade central dentro desse texto. E a verdade central que eu extraí dessa pequena porção é a seguinte: o fiel deve agir de acordo com a verdade do evangelho. Nós vimos que o Felipe abriu o culto nesta manhã, mostrando que os exemplos de vida daqueles irmãos da Tessalônica, esses exemplos foram espalhados por todo mundo ouvia falar a respeito da fé deles, porque esses irmãos viviam de acordo com a verdade do evangelho. E eu faço uma pergunta a vocês nessa manhã, uma pergunta talvez de retórica, mas eu farei essa pergunta: quantos aqui gostariam de viver o evangelho? Certamente você pensou em levantar as mãos, né? Todos nós gostaríamos de viver o evangelho, mas eu tenho uma notícia para lhe dar. O evangelho não é algo para ser vivido. Não é possível viver o evangelho. Você talvez está acostumado com essa expressão: nós precisamos viver o evangelho. Mas o evangelho, você não tem como viver o evangelho. Porque afinal, o que é o evangelho? O que significa o evangelho? O evangelho é uma notícia, uma boa notícia que foi dada. Uma boa notícia que os discípulos estavam espalhando por toda a terra. Então o evangelho é uma boa notícia. E nós não podemos viver uma notícia. Nós vivemos à luz de uma notícia. Por exemplo, se de repente começasse a dar um terremoto terrível agora, o Tokai de Shin está vindo aqui, o pior terremoto esperado de todos os tempos, ele não foi preparado para suportar tal terremoto. Qual é a sua reação? O que você faria, Tiago? Se você soubesse que esse prédio vai cair? Embora, saía correndo, ninguém ficaria aqui. Por que ele faz isso? Por que Tiago vai embora? Porque ele está agindo de acordo com a notícia que ele recebeu.